Olá, alunos! Eu, professor Raimundo Lustosa, mais uma vez com vocês, trabalhando o tema do capítulo de número 7 do livro de História do Ezequiel de Souza Brito, que trata aí do Iluminismo e a formação dos Estados Unidos da América. Esse capítulo vai traçar algo importante para a compreensão da Idade Contemporânea, e é muito importante saber que o iluminismo ele se tornou uma ferramenta fundamental para a compreensão dos valores e também da dinâmica científica que acontecerá durante o século 17, 18, 19, e a compreensão desse conteúdo se faz necessária para a compreensão da história moderna e contemporânea. Logo na nota de abertura, temos aí sobre a Wikipédia, que na realidade é uma enciclopédia multilingüe. Ela é uma enciclopédia online, livre, em que os colaboradores são todas e quaisquer pessoas do mundo inteiro que queira cooperar. Então, pessoas comuns de diversas regiões do mundo podem ser voluntárias e assim acrescentar informações acerca de quaisquer assunto dentro dessa enciclopédia. Esta enciclopédia ela é um fator que vai se distinguir justamente por ser uma enciclopédia em que qualquer pessoa com acesso à internet pode modificar qualquer artigo e cada leitor é potencial colaborador desse projeto. Então, como essa enciclopédia é sem fins lucrativos, ela nos proporciona, né, maior participação neste conhecimento e é gerida e operada pela Wikipedia Foundation, e ela está disponível em mais de 272 idiomas. Logo aqui temos um vídeo que trata um pouco da história dessa enciclopédia. Vejamos. There's so much stuff to be done on the internet now. I feel like we're still just at the beginning of it. There's all kinds of interesting, different ways to work with other people. Large numbers of people organized can accomplish large amounts of work. Would like to be surprised by what the guys discover, actually. Wikipedia project as a way for people to add content that maybe one day would get into Nupedia, but it pretty much overtook any plans that Nupedia ever had, and Nupedia died. So Wikipedia just blew into this huge project. I don't even have an Encyclopedia Britannica. I just go look online at Wikipedia. Wikipedia is really interesting because it's a collaboration between a whole bunch of people. We facilitate the platform for a lot of collaborative projects. The most well-known, obviously, is Wikipedia. And basically what that is the largest encyclopedia mass accumulation of knowledge in the world. And what we want to do is, allow that to prosper, have more people contribute, and let that whole knowledge pool expand and get to everybody and everyone around the world. It's our whole free knowledge mission. Part of it wasn't intended. I think a lot of the great things that happen in this world just seem to happen. And, Jimmy Wales, who's the founder of Wikipedia, he started a different project originally, which was called Nupedia. And, he hired some experts, to try to build out an encyclopedia set of knowledge on the internet, but that ended up going very slowly. So as an experiment, he started using wikis, which is a collaborative software tool, and allowed anybody to participate and add to that, on the side. And that actually just took off. It kind of, had a life of its own, and everyone started contributing word of mouth, and that expanded so quickly that it's just so hard to pick out individuals and say, hey, do this for me. And that's kind of a top-down approach, where Wikipedia just evolved as a flat, platform that everyone
everyone, decided to contribute to, and then, it evolved into what it is today. The fact that there were thousands of people all looking at these articles and all editing them itself made the collaborative effort itself kind of an expert. And so that having actual academic experts wasn't really necessary. Really what this is about is volunteers. It's participation. I mean, what you're doing is you just have a platform and you provide the opportunity for everyone to be involved with that. I've never been paid by Wikipedia. I'm a volunteer like all of the other people who work on Wikipedia. And most of them are willing to do that because their work, the product that they produce, is available to everyone. They are not giving their effort to a company that's going to keep it for themselves or to not give it to the world and not do what they want to do with it. So they're willing to do that. And I was too. I was working for an ordinary profit-making company, writing software at the time, and I did this basically in my spare time. I think a lot of companies are discovering this, especially on the web, is that you can't control your information. You can't have everyone just be driven to your site and try to control that because everybody wants access to everything. So, the more that these platforms are open and everybody can start doing a little bit of, different things, because even like a 100,000 person company, right? That's still a limited resource when you're talking about 1 billion people that can contribute and develop all kinds of new things. So that kind of changes the game all the way around. The theory of why, when it comes to management, people are trusted for their desire to work and to produce, as opposed to the need for middle managers or cockroaches, as David said, hitting them with a whip to make sure they're producing and working. Information is so easily copied now and easily spread. I think it's just so difficult to contain it, and it's not in the best interest of the world to contain it. So I think, companies should be involved and try to, learn from this revolution and get on board. It's either you get on board or you get left behind. It's just the whole argument that, for example, I think Dr. Grove from Intel said is that technology happens. You either get on the train or you get left behind. And I think in terms of the way businesses look at that and how they have to change their models, I mean, whether you have a boss here or you have to work together with your boss, because people can basically work wherever they want. They have to understand that. Computers, I've loved them since I've been able to afford to have my own, right back in the beginning of the modern home computer era, the 1980s. And I've owned a large number of different kinds of computer, and I've expressed publicly loyalty to this kind or that kind. But recently my mind has turned, as many people's have, to this whole business of free software. And there's a lot of confusion about what this means. And I'd like to help clear it up, because this happens to be a year of celebration, and I want to help us all celebrate it and look forward to the future of free software. I personally first started getting involved in the free software movement around 1988. And even then, people were starting to see, look, there's this really important, powerful piece of information that people are going to use called computer software. And if we don't make it open and free and available to everyone, then only a few people are going to control it, and they're going to make it hard for people to do the things they want to do with what they own. Aí você viu a importância do software, né, livre, ou seja, que qualquer um de nós podemos ter acesso sem estar pagando nada por ele, e que tem grandes informações, como é o caso aí da Wikipédia, que assim é divulgado, democratizado o conhecimento por todo, né, o planeta Terra, daqueles, claro, que podem ter acesso à internet e podem compartilhar os dados que essa enciclopédia contém. Então, com isso, a gente começa a perceber que é algo revolucionário para os nossos dias, tem contribuído também para o conhecimento não apenas tecnológico, mas também dentro das outras áreas do conhecimento. Agora você imagina no século XVII, no século XVIII, que não tínhamos ainda a internet, e como esses pensadores da época
da Ilustração, eles revolucionaram a sociedade de então. Então, para os iluministas, por exemplo, a gestão da sociedade também deveria ser submetida ao império da razão. Então, você vai notar que é esse trabalho comemorativo que é expressado justamente nessa figura que está ao lado. Então, o iluminismo ou a Ilustração foi um movimento de ideias que se desenvolveu nos séculos 17 e 18, essencialmente na Europa Ocidental. E de lá para cá, esse movimento do iluminismo, ele contribuiu para o desenvolvimento em todas as áreas da ciência. Então, a Ilustração é justamente essa importante ferramenta que a história ganhou, sendo que o iluminismo tem como principal característica a crença na razão humana e também no seu potencial, sendo que o progresso ele é visto com muito otimismo e que vai desencadear cada vez mais um processo de desenvolvimento da ciência. Os iluministas eles acreditavam que era pela razão a humanidade chegaria ao conhecimento que, por sua vez, levaria ao progresso. Então, na realidade, o centro, o âmago dos iluministas é justamente a razão, usar o raciocínio, deixar de lado as superstições ou qualquer tipo de informação que para eles não fossem aferidas pelo crivo da ciência, sendo que a razão levaria essa humanidade a chegar a um conhecimento e esse conhecimento, consequentemente, levaria ao progresso. E uma vez chegando ao progresso, a ignorância, o obscurantismo e as superstições, que é fruto aí da irracionalidade, iriam ceder lugar agora às luzes, ao esclarecimento. Daí a ideia de Ilustração ou Iluminismo. Eles acreditavam ainda que o mundo era regido por leis e conhecer essas leis era sinal de progresso, daí a dedicação intensa à ciência. Vale ressaltar que muitos dos iluministas eles não excluíam Deus, mas muitas superstições religiosas na época foram excluídas, com certeza, do centro de discussões entre eles. Então eles, por exemplo, sobre a ciência, eles sabiam, eles entendiam ou eles acreditavam que era regida por essas leis, e essas leis, uma vez conhecida, ela levaria ao progresso e para isso precisavam se dedicar com muita intensidade ao estudo científico. E isso é que levou aí ao otimismo. Por isso essa correlação entre o progresso, o otimismo e a ciência. O iluminismo também foi uma reação ao antigo regime, às monarquias absolutistas em que o rei e a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio, e aí surge um grupo de intelectuais que vão contestar não apenas as superstições, não apenas o obscurantismo religioso que porventura ali existia, mas também a imposição política, numa crença em que o rei era por direito divino, com direitos ali incontestáveis, e eles vão questionar isso e muito também vão questionar a nobreza e o clero que acumulavam ali funções muito poderosas e de prestígio naquela sociedade, excluindo os demais. Então, com isso, a gente vê que o iluminismo vai ser importante para quebras de muitos paradigmas e, consequentemente, para a abertura de novos horizontes rumo à ciência e ao progresso da humanidade, por um lado. Sendo que o iluminismo vai se opor ao absolutismo, aos privilégios da nobreza. E o absolutismo, vale destacar, como já está nesse próprio slide, é justamente a política em que os reis acumulavam poderes, supremos, poderes absolutos. O próprio rei era a lei e a lei barrava-se no rei, não restando aí qualquer tipo de indivíduo reivindicar direitos para eles, porque o rei
é quem era o centro de todas as ações de um determinado governo. Daí a monarquia absolutista. E ele não era apenas contrário a esse absolutismo, como aos privilégios da nobreza, assim também como a do clero, e a ignorância religiosa e também a falta de liberdade de expressão. E falando sobre liberdade de expressão, hoje nos meios de comunicação a gente percebe uma guerra entre narrativas de um lado e de outro, principalmente no que tange ao cenário político brasileiro. Então, alguns têm liberdade para expressar o que pensam, outros são tolhidos dessa liberdade, outros são ridicularizados quando opinam as suas expressões, a sua liberdade de expressão, e aí há uma diversidade, né, de pensamentos com relação ao que realmente é essa liberdade de expressão. Outros abusam da liberdade de expressão para extrapolar nas expressões que se dirigem a A ou a B e muitas vezes gerando ofensas a indivíduos e também a determinados grupos. E aí o iluminismo da época ele já lutava contra a liberdade de expressão. E ainda hoje alguns grupos lutam pela liberdade de expressão e outros lutam contra o excesso desta liberdade. O privilégio no antigo regime era justamente essa palavra, ela não possui o sentido que temos hoje de vantagens concedidas sem esforço ou ilegalmente. No antigo regime, privilégio era o direito legítimo concedido ou comprado de usufruir de um território, um cargo público ou uma pensão que conferia ao seu possuidor poder, prestígio e riqueza. Infelizmente, às vezes se concede alguém privilegiado como se ele não tivesse feito qualquer esforço para adquirir aquilo que ele tem. Esse conceito também está aí no nosso dia a dia. Cabe ressaltar que o texto aqui é enfático em dizer que o conceito de privilégio que muitas vezes temos hoje não é o mesmo da época desses iluministas do século 17 e 18. Alguns pensadores nesta época se destacaram, os pensadores iluministas. E os iluministas eles vão se ocupar, aliás, de várias áreas do conhecimento, da ciência, das técnicas, da filosofia, da literatura, entre outras. Daí, na abertura do capítulo aqui dessa videoaula, iniciamos justamente com a ideia da enciclopédia, no caso digital, e que na época do iluminismo, mas na frente veremos que foi a ação, né, de alguns pensadores em criar uma enciclopédia que vai favorecer a disseminação do conhecimento do século XVII. Temos aqui a figura que representa Voltaire, é uma gravura de François de 1800 a 1842, representando Voltaire, que estava preso na Bastilha. A Bastilha é a prisão usada pelos monarcas absolutistas franceses. Inclusive, essa Bastilha, ela em 1879, ela vai cair, ou seja, em 1779 é que ela vai cair, dando fim aí ao período da monarquia absolutista. E aqui há uma representação em 1800, não é que essa imagem retratando Voltaire em 1800, mas sim uma representação neste período, de um período anterior, em que Voltaire era um dos personagens principais, um dos personagens que vai mais influenciar no processo que desencadeou aí o iluminismo. Então Voltaire ele vai trabalhar justamente a ideia do pensamento, né, com liberdade ou a liberdade de pensamento. Ele vai ser conhecido aí pelo seu anticlericalismo, ou seja, a ideia que ele vai sempre se contrapor ao clérigo. Então esse anticlericanismo vai ser uma das bandeiras de Voltaire e por isso ele terminou sendo, de certa forma, preso, de certa forma banido em um determinado momento da sociedade. Então, ele condenava por meio de suas críticas, sátiras, anedotas,
ou ensaios, o fanatismo, condenava o preconceito religioso e também a infalibilidade do Papa. Então imagine só você, que se alguém ainda hoje toca na infalibilidade do Papa, é questionado por muitas pessoas, imagine no século XVII, no século XVIII, alguém questionar, né, se o Papa era infalível ou não naquilo que ele apresentava. E aí ele vai dar mais humanidade ao Papa, que até então era muito divinizado. Sendo que, além disso, assim como a maioria dos iluministas, Voltaire ele acreditava na existência de Deus, visto como um ser supremo, o arquiteto, o relojoeiro do universo, ou seja, não na concepção dele, um grande pensador, Deus existe, Deus não é um fruto da imaginação humana. Se existe um universo, se existe leis, é porque existe uma causa primeira, por isso a ideia do relojoeiro. O que ele quer repassar com isso? Se você sabe, compreende que existe um relógio, é porque alguém fabricou esse relógio, existe uma pessoa, um ser que desenvolve mecanismo para chegar até um relógio. Então, assim como um relógio não surge do nada, o universo não surgiu do nada. E quem criou esse universo, na concepção de Voltaire, também é Deus. Então, ele não exclui em hipótese alguma a existência de Deus, como infelizmente alguns hoje que ostentam o conhecimento científico querem excluir Deus em sua existência. Na realidade, nada nem ninguém pode vir contra essa força suprema, porque é uma existência infalível e verdadeira, assim cremos. Então, Voltaire, como um dos grandes pensadores da época, ele também acreditava na existência de Deus. Falei em slide anterior que esses iluministas, eles não questionavam em sua maioria a existência de Deus, não, mas sim o que os homens faziam em nome de Deus, as superstições, as religiões criadas pelos homens, né, os dogmas que não tinham embasamento, os dogmas que eram mais fruto da tradição desses homens do que realmente de uma coerência com Deus que criou todas as coisas. Então eles questionavam justamente a superstição religiosa. Vale ressaltar que ele chegou a ser preso por 2 vezes devido a esses escritos, que na época era uma afronta, né? E ele termina se refugiando na Inglaterra. Então, e Voltaire, no exílio, ele vai escrever as cartas inglesas, da qual fazia apologia, uma defesa da monarquia constitucional e também do liberalismo político defendido por John Locke. Então vamos lá, Voltaire, como uma pessoa que estava na França, questionava o poder absolutista da França. Quando ele chega na Inglaterra, percebe que a política é diferente da França, é uma política em que existia, claro, um rei, mas esse rei não tinha poder absoluto, esse rei era limitado por leis, pela Constituição, e essa Constituição, limitando ao rei, era um objeto de elogio de Voltaire. Então ele fazia uma defesa, não de uma monarquia absolutista, mas sim defendia uma monarquia constitucional e o liberalismo político defendido por John Locke. Então John Locke ele vai defender a ideia aí de que o comércio deve ter uma ação política liberal. O liberalismo na política era imprescindível, e ele também defende, juntamente com John Locke, essa ideia do liberalismo político. Voltaire, ele também foi defensor incansável da liberdade de expressão. Ele lutou contra as ações de pessoas que tentavam cessear a fala de muitos. Daí ele tem uma frase que é muito atribuída a ela, essa que está nesse slide, a ele, aliás. Alguns dizem que não foi dele essa frase, mas alguns também sustentam que é atribuída a ele. Ele diz assim, eu posso até não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las.
É importante a gente refletir um pouco nessas palavras, principalmente hoje. Hoje, no cenário que nós estamos vivenciando, de pandemia, de discussões econômicas, discussões políticas, a gente percebe que as nossas opiniões podem ser contrárias uns dos outros e alguns grupos ofendem a pessoa ao invés de atacar pelo menos a ideia. E isso significa dizer que eu e você podemos ter ideias contrárias, porque não, nós não somos pessoas formatadas em série, com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. Então eu posso discordar de você, você discordar de mim, você discordar de alguém próximo a você e alguém próximo a você discordar das suas ideias. Isso é normal, isso é natural, isso até contribui para o progresso de uma determinada sociedade. Agora, discordar do pensamento de alguém é totalmente diferente do que ofender alguém porque pensa contrariamente. É o que mais nós percebemos hoje nas redes sociais. Pessoas de grupo A, de grupo B, ofendendo uns aos outros porque discordam uma das outras, das suas ideias, porque é adepta de determinado partido, determinadas circunstâncias, determinadas ideologias, de determinadas posições, sejam elas em qualquer tipo de área possível, seja ela na discussão política, na discussão econômica, religiosa. Então a gente pode sim discordar uns dos outros nas redes sociais, é um lugar de debate sim, mas desde que se assegure a integridade de cada pessoa, não partir para o ataque da pessoa. É medíocre, é uma pessoa que tem uma pequenez no seu pensamento quando ataca uns aos outros por discordarem dela. Então a gente percebe demais isso na atualidade. Então você, aluno, fique atento a essas questões. Se você partir para discordar de qualquer posicionamento, é um direito seu, mas se resguarde para não atacar a ofensa, ou melhor dizendo, a moral, não atacar a pessoa de quem você está discordando. Assim como alguém pode discordar de você e você também pode reivindicar o direito de não ser ofendido, de não ser atacado por aquilo que você pensa. Você é livre para pensar desde que não ofenda ninguém. Então, a liberdade de expressão, ela é válida em toda e qualquer circunstância, desde que nós não venhamos a ferir, né, o direito do próximo. Então fica aí essa reflexão muito importante para os nossos dias. Observe aí esse vídeo e assim tire algumas conclusões da história aí de Voltaire. Neste Natal, o Jornal da Globo termina com um texto do filósofo francês Voltaire, um libertário que criticava o fanatismo religioso. Neste Natal, o Jornal da Globo termina com um texto do filósofo francês Voltaire, um libertário que criticava o fanatismo religioso e defendia o direito de todo homem expressar livremente opiniões e crenças. Prece pela Tolerância foi escrita há quase 250 anos, mas pelas imagens que nós escolhemos para ilustrá-la, você vai perceber que ela não perdeu a atualidade. Aos homens que me dirijo, é a você, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Que os erros agarrados à nossa natureza não sejam motivo de nossas calamidades. Você não nos deu coração para nos odiarmos, nem mãos para nos enforcarmos. Faça com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre nossas leis imperfeitas e opiniões insensatas, não sejam sinais de ódio e perseguição. Que aqueles que acendem velas em pleno dia para te celebrar, suportem os que se contentam com a luz do sol.
Que os que cobrem suas roupas com um manto branco para dizer que é preciso limpar, não detestem os que dizem a mesma coisa sobre o manto negro. Aqueles que dominam uma pequena parte desse mundo e que possuem algum dinheiro, desfrutem sem orgulho do que chamam poder e riqueza. E que os outros não os vejam com inveja, mesmo porque você sabe que não há nessas vaidades nem o que invejar, nem do que se orgulhar. Que eles tenham horror à tirania exercida sobre as almas, como também execrem os que exploram a força do trabalho. Se os flagelos da guerra são inevitáveis, não nos violentemos em nome da paz. Que possam todos os homens se lembrar que eles são irmãos. Veja como esse texto dele está atual. Ele escreveu no século XVII esse texto. E as imagens são imagens do século XX, XXI, que foram colocadas aqui para você assistir. Então perceba que é atualíssimo esse texto dele, justamente denunciando essa intolerância humana. A gente percebe que ainda hoje há uma intolerância. E eu posso ainda ressaltar sobre a intolerância, que não significa dizer que eu posso buscar adepto para um determinado pensamento que eu tenho, determinada concepção. Você também não é tolhido para buscar adepto ao seu universo, à sua crença. Não, mas desde que respeite a decisão do próximo e desde que não seja intolerante com o pensamento ou como eles agem. Então isso é muito importante frisarmos nesse presente século, nesse presente momento, devido ao que nós estamos vivenciando. Então essa aí foi a de Voltaire. No próximo item trata aí sobre Montesquieu e a teoria dos três poderes. É importante demais esse tema, justamente pelo que nós estamos vivenciando hoje no cenário político brasileiro. A gente percebe os poderes legislativo, judiciário e executivo em uma guerra, desenfreada. Todos os três poderes estão agindo em determinados momentos de forma incoerente com o que deveria agir. Então a gente percebe a ação do governo executivo com ações que não competiam, ou melhor dizendo, de certa forma traz constrangimento. O judiciário, que deveria ser um guardião da Constituição, também começa a tentar interferir nos outros poderes. O legislativo, que deveria legislar sem olhar para qualquer lado ou outro, mas sim em prol da sociedade, começa também a ter partidarismo e a atacar um ao outro. E aí, de certa forma, quem vai trazer essa ideia de governança vai ser Montesquieu. Então, hoje, o Brasil está vivenciando essa guerra dos poderes, os poderes se degladiando, e quem trouxe essa ideia para o mundo foi esse rapaz aí chamado Montesquieu. E ele viveu em 1600, aí século XVII, e ele escreveu a obra O Espírito das Leis, e diz que as leis mantêm uma estreita relação com a história e a realidade do povo submetido a elas. Então, para ele, não há leis justas ou injustas, mas há leis adequadas ou não a um determinado povo, tempo e lugar. Então, ele vai fugir um pouco dessa situação de injustiça. Ou seja, pode ser que algo no século passado, que era lei, hoje não seja mais lei. Algo que no século passado era injusto, hoje não seja mais injusto. Mais ou menos isso é que ele vai terminar nos repassando, porque segundo ele a lei ela é adequada para aquele momento, então para aquela sociedade. Por isso o legislativo vive em constância mudança dessas leis. Uns, para uma concepção nossa, pode ser aberrantes, mas para outros talvez é um privilégio, e aí começa esse dinamismo dessa sociedade.
sendo que ele dizia que todo indivíduo tem o poder, tende a abusar dele. Então você imagina hoje, como eu mencionei para você, se existir só o poder executivo, ou se existir só o poder judiciário no Brasil, ou só o legislativo. E alguns desses líderes desses três poderes agissem de forma absoluta, como não seria? Viveríamos um absolutismo, talvez não monárquico, mas presidencial, ou judiciário, ou legislativo. Seria um absolutismo. Então ele disse que quando o indivíduo ele não tem um freio, ele tende a abusar do poder. Então por isso que era necessária a separação e a distinção dos poderes. Então, inspirado em suas ideias, o estadunidense Alexander Hamilton, em 1700, e James Madison, ele vai formular a teoria da divisão dos poderes em três: o executivo, legislativo e o judiciário. Os três poderes só funcionam adequadamente se fossem, na concepção dele, autônomos e harmônicos. No Brasil, hoje, não está tendo a harmonia entre esses três poderes. Há muitas distorções, muitas discrepâncias entre eles. Inclusive, essa semana, há de se sentar líderes dos três poderes para conversarem e buscar uma harmonia entre eles, sendo que a autonomia é também imprescindível para que haja uma funcionalidade adequada de um governo em uma nação, pelos esses três poderes. Então, você percebe que estou discutindo com vocês algo da atualidade no cenário nacional brasileiro e que tem um pezinho aqui em Montesquieu, que é um dos pensadores iluministas do século XVII. Então, percebo como esse tema é muito importante para nós na atualidade. Terceiro pensador aqui, Rousseau, e a vontade geral do povo. Ele parte da premissa filosófica que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Essa é a ideia de Rousseau. Você e eu nascemos bonzinhos. E se somos ruins hoje é porque alguém nos corrompeu. A sociedade nos corrompe. É essa a ideia dele. E para isso, ele vai desenvolver essa teoria do bom selvagem, conhecida. Em seu livro Discurso da Origem e dos Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, Rousseau também afirma que a infelicidade humana tem origem na propriedade privada que teria arrancado o indivíduo de sua condição natural e destruída a igualdade entre os homens. Então, na concepção de Rousseau, quem desgraçou, quem acabou, quem trouxe a malignidade para essa sociedade foi a propriedade privada, na concepção dele. Porque uma vez que um ser humano diz que esse pedaço de terra é meu, essa propriedade é minha, e outro não agrada dessa posição e tenta roubar, tomar, e começa um estado de guerra entre os seres humanos. Eu tenho mais, você tem menos, você tem mais, eu tenho menos. E aí começa justamente a desigualdade social. Para Rousseau, tratando aí da origem dos fundamentos da desigualdade do homem, está justamente causada aí pela propriedade privada. Ainda podemos perceber que no clássico Contrato Social, Rousseau vai dizer que ao verem ameaçados, os homens concordam em se organizar politicamente, estabelecendo um contrato social entre eles, ficando estabelecida aí a vontade geral, que é soberana. Aquela questão que a gente vê muito nas políticas, o povo é o poder, a vontade soberana é do povo. Ontem, no dia 1º de agosto, foram às ruas pessoas expressando a sua vontade. Semana passada, outros foram também expressando uma outra vontade que não era da mesma, praticamente, do movimento de ontem. Então há essa divergência e esse povo começa a estabelecer a sua vontade através desses movimentos e é consumada, no caso do Brasil, justamente nas eleições. E a discussão de ontem era justamente sobre as eleições, para que fossem realizadas, ou que seja realizada eleições com um comprovante de votação, ou seja, as urnas eletrônicas devem permanecer e ao lado ali uma impressão para que seja auditável, ou seja, se tiver alguma denúncia que houve fraude, os fiscais
né, da Justiça Eleitoral possa averiguar e assim comprovar se houve fraude ou não. Porque até o momento, apesar de ter uma certa segurança as urnas eletrônicas, mas não dá para provar que é verdadeiro ou falso, segundo alguns técnicos que têm sido pesquisadores desse tema. E aí o Rousseau vai dizer que esse povo tem que exercer a sua vontade. No caso aqui, a vontade geral é consumada no Brasil pela eleição, que aí coloca os representantes, como diz aqui Rousseau. O povo, ele concorda entre si, organizando politicamente e faz um contrato. Você vota e no determinado momento, e ali o seu contrato é assinado e aquela pessoa da qual você votou tem que cumprir também com parte do seu contrato, né? Ou seja, exercer, né, o executivo, o legislativo de forma que haja o bem comum da sociedade. Vejamos o vídeo. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos